Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e muito se fala dessa questão envolvendo uma coligação PT-STF. Muitos criticam, falando até que não existe. A própria corja do PT gosta de falar que apenas seguimos a justiça, não tem interferência, não sei o quê. Mas não é isso que nós vemos. É o que nós vamos falar. Pois aconteceu isso daqui. Convite de Lula para Alexandre de Moraes após evento no Planalto. O presidente Lula convidou nesta quarta-feira o ministro Cabeça de Ovo do STF para um café. A breve conversa entre os dois ocorreu no fim da cerimônia em Palácio do Planalto de sanção de leis voltadas à proteção das mulheres, que foi aquela questão envolvendo o Pix Pensão, que seria uma espécie de débito automático na questão de valores devidos à pensão. Está aqui comentando sobre isso. A lei automatiza o repasse mensal da pensão alimentícia para a conta credora, sendo que a dívida pode ser liquidada em qualquer momento do cumprimento da sentença judicial que eventualmente obrigue o repasse. Além desse projeto, o Lula também sancionou a lei que obriga estabelecimentos a divulgarem o número 180. Isso daqui é aquela questão que deputado inútil gosta de se mostrar que faz qualquer coisa. Isso daqui não tem nenhum ganho real. Tem que ter lá no estabelecimento falando que 180 é o número para denúncia contra a violência contra a mulher. Sendo que se a mulher está de fato sofrendo denúncia, está com o celular, mas é fácil pesquisar no Google ou qualquer coisa. Não precisa ter essa obrigatoriedade. Sem falar que o 190 também funciona. Então, isso daqui é aquela questão que os deputados gostam de se mostrarem úteis mesmo não fazendo porcaria nenhuma. Esse é o significado dessa lei. Em aeroportos, colégios, casas, espetáculos e outros locais públicos deverão expor em local visível a informação sobre central de denúncias. Lula ainda assinou decreto, Sistema Integrado de Mulher Segura e a lei que cria monitoramento eletrônico de agressores. Presente no evento, o ministro Cabeça de Ovo elogiou o Pix Pensão, dizendo que seria uma medida simples contra pais que escondem patrimônio para não contribuir para o sustento de filhos. Ele ainda elogiou iniciativas em favor das mulheres e um entendimento de desconsiderar a legítima defesa da honra e homicídio contra as mulheres. Eu tenho uma questão muito simples sobre esse negócio de Pix Pensão. Acontece que, de fato, ocorre muita questão envolvendo o popular golpe da barriga. Não vou entrar tanto nesse ponto, mas a grande questão é que muitas vezes existe uma penalização excessiva em cima do pai. Eu acho que isso, na questão envolvendo o Pix Pensão, tinha que ser sempre o valor que o pai ache mais justo. Então, e de fato seria até mais simples colocar desta forma. Seria mais simples, seria mais rápido, seria mais célere, seria o valor que o pai acha justo. Mas porque o que acontece? Da maneira que está, pode acabar acontecendo alguns excessos. Ora, aqui está de fato, o motivo que leva o Lula a procurar o Moraes. Moraes é relator entre diversos casos sensíveis da execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro. 7 anos e 3 meses de prisão. Recentemente, o magistrado suspendeu as visitas do senador a Flávio Bolsonaro, que deve ser o principal adversário do Lula. Tá aí o motivo simples do porquê o Lula quer ter essa reunião com o Moraes. É para falar, o Moraes, me ajuda aí nessa eleição. E o Moraes sabe que sem o Lula ele perde muita força. Afinal de contas, o Moraes passou todo esse tempo perseguindo o Bolsonaro, perseguindo a direita, com o apoio do Lula. A partir do momento que ele perde esse apoio, ele se ferra. É só lembrar, por exemplo, o caso da Lei Magnitsky, que só caiu por conta que Lula foi lá, implorou ao máximo a retirada, que foi envolvendo a questão das terras raras. O Lula basicamente vendeu as terras raras, fez toda uma questão lá para salvar o ministro Cabeça de Ovo da Lei Magnitsky. E sem falar que existe
ainda a possibilidade de um retorno da lei, sendo que, caso isso ocorra, num próximo momento, o Alexandre de Moraes não teria como se defender. O presidente Lula, do PT, convidou para um cafezinho. O convite foi captado com microfones durante a cerimônia. Vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho, diz Lula a Moraes, que respondeu com aceno positivo. Então é isso, pessoal. Essa questão envolvendo o cafezinho demonstra que, de fato, a interferência do executivo e o judiciário e toda essa coligação PT-STF fica bem claro com esse pedido de cafezinho, porque o Lula basicamente vai falar, ó, me ajuda aí. Eu preciso que você interfira, que você prejudique a campanha do Jair, do Flávio Bolsonaro, por conta que a coisa está ruim para mim. E se eu não for eleito, tu tá ferrado, Alexandre de Moraes. E o Moraes sabe disso. Vale falar também que na eleição de 2022 se falava muito dessa questão que o Lula ganhou muito por conta do TSE tá ajudando o Lula a todo momento. O, o Lula não era culpado de nada, podia falar as merda que for. Já o Bolsonaro a todo momento teve essa. Só para ilustrar bem aqui, nós tivemos o Bolsonaro proibido de gravar vídeos no Palácio do Planalto, sendo que o Lula agora está abertamente fazendo reuniões de pré-campanha no Palácio do Planalto. Olha os dois pesos e duas medidas. Ok? E nós tivemos peças publicitárias também que foram censuradas. O próprio desfile de 7 de setembro que o Bolsonaro participou foi censurado. Então, de fato, ficou essa ideia que quem elegeu muito fortemente o Lula foi o TSE. É isso. Tem essa questão envolvendo o TSE e a forte interferência junto para apoiar o PT e o Lula. A presença do Alexandre de Moraes era para mostrar a aproximação entre o executivo e o judiciário durante esse período pré-eleitoral. Então, aquilo, a separação de poderes deve prever uma independência rigorosa, mas não é o que nós vemos, afinal de contas, o judiciário está agindo pró-executivo. Sem falar que, caso houvesse uma necessidade, de fato, de uma representação institucional do STF no evento, a presença caberia ao Edson Fachin, que é o presidente do STF, e não a ministros de atuação individual. E vale falar, o Alexandre de Moraes é o ministro que vem atacando o Bolsonaro, atacando muito fortemente o Lula. Então é isso. Valeu, até a próxima.